Abra sua Bíblia, você que está aí com sua Bíblia mesmo, tanto no papel como no iPhone, iPad. Abra aí no Epístola de Paulo aos Romanos. Romanos, você sabe, né? É um povo gentil. Nós também somos gentios. Paulo falando aos crentes em Roma, no capítulo 15. Capítulo 15, nós vamos ler a partir do versos 13 a 19. 13 a 19. E Paulo aqui está dando uma palavra à igreja da sua vida, querendo imitar a Jesus, como ele sempre disse, imitava a vida de Cristo, e que por ele poderíamos imitá-lo também, e também a explicação dele sobre uma vida mais próxima com o Senhor, a luta que nós crentes temos como seus filhos neste mundo contrário à sua vontade. Muito bem, então vamos aí começar a partir do versos 13, Romanos 15, 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, na fé, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, olha aí, conhecimento, aptos para vos admoestardes. Admoestardes é assim, orientar com brandura uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, ou seja, lembrar, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, no sagrado encargo, ou no sacerdócio, de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios, nós, não é? A obediência por palavra e por obras, olha aí, ação, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, até aqui. Muito bem, vamos orar. Deus amado, querido Deus, Pai que está nos céus, toma-nos em Tuas mãos. Nós queremos ouvir a Tua voz claramente nesse instante. Que a força do Teu amor, da compreensão, do conhecimento, do entendimento, penetre em nosso ser a cada um que está ouvindo aqui. E em nome de Jesus amado. Amém. Uma vida de compromisso. Irmãos, creio que já deu para perceber que uma obra missionária do porte como essa do apóstolo Paulo esteve envolvido, ele se envolveu, foi o maior missionário que tem referência na história do cristianismo, não é uma obra que se faça com uma pessoa só. Aliás, alguém já disse que missões, inclusive estamos destacando missões na nossa igreja, o mês de missões dos missionários, é uma obra feita com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam e com as mãos dos que contribuem. Missão é assim. É uma obra feita com os pés dos que vão, dos joelhos que intercedem, que ficam, e com as mãos que contribuem. Mas esses três atores, irmãos, dos que vão, os que intercedem e os que contribuem, têm algo em comum. Os três têm compromisso. Os três têm compromisso com Deus.
No mundo de hoje que vivemos, como disse o pensador contemporâneo, em tempos líquidos, falar da palavra compromisso é quase que maldita. É uma palavra antipática. Por isso você pode ver aí cada vez menos pessoas se casando. Não é porque não querem compromisso no papel, ou então morando juntos por algum tempo, sem compromisso. Há empresas também, da mesma forma, buscando profissionais como PJ, para não terem compromisso como patrões. Então, irmãos, esses três atores, os que vão, os que intercedem, os que contribuem, eles têm um objetivo único, que é a base do compromisso. E nesse texto lido aqui do capítulo 15 de Romanos, se você espremer, você vai perceber que na agenda de Paulo vai o quê? O que cai é compromisso. Compromisso. Paulo era um homem, irmãos, totalmente comprometido com Deus, com a obra de Deus. E devemos louvar a Deus, irmãos, porque tanto ele no passado, como tantos outros que chegaram até a vida presente, trabalharam neste compromisso de levar a palavra, abraçar a causa de Deus. Elas não estão comprometidas com o templo, elas estão comprometidas com o Senhor do templo. Então podemos ver alguns compromissos que são muito citados, mas vamos ver alguns. O primeiro compromisso que temos aqui, irmãos, que podemos trabalhar, é o compromisso com o conhecimento. Compromisso com o conhecimento. Como evangelista e missionário, Paulo tem compromisso com o conhecimento. Olha aí o verso 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento. Irmãos, em nenhuma parte da Bíblia que você pesquisar, você não encontra elogio a analfabetismo. Pelo contrário, a palavra de Deus sempre exalta, sempre enaltece a sabedoria, o conhecimento. Por exemplo, Provérbios mesmo, se você está em dúvida como viver a vida, como Deus quer, como não sair dando cabeçadas aí, Provérbios é um ótimo livro para você, com sabedoria de Deus, saber como viver a vida. O profeta Oséias, por exemplo, lá no capítulo 4, ele tem duas situações sobre o conhecimento. Vou ler para você, Oséias 4. Ele diz assim, logo no primeiro versículo: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, todo o planeta, todos os seres. Qual é? Porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. E ainda, que situação muito triste. É uma situação triste. Não havia isso nos tempos de Oséias. E no verso 6, é mais claro ainda. Olha aí que ele diz: e o meu povo, agora ele dirigindo ao povo de Israel, está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. O conhecimento. O analfabetismo é o caminho mais curto para a destruição de um povo. Por isso a Bíblia não elogia o analfabetismo. Seja no campo intelectual, no saber ler e escrever, não saber as 4 operações, por exemplo, mas também o conhecimento da pessoa, de Deus, no campo espiritual. E você sabe que a gente só obtém esse conhecimento andando com Deus. Andando com Deus, conhecendo Deus, seu caráter, o seu desejo e o bem que Ele tem para nós. E no final do verso 14, olha aí,
Ele está dizendo, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros, crescendo no conhecimento. Vão uns aos outros ajudando. Irmãos, olha, as duas pessoas estão servindo a Deus, mas uma começa a se desviar, ela começa a trilhar outro caminho. Aí você chega, meu irmão, não é por aí, né? Vem para cá. Então é a maneira carinhosa, né, de orientar com amor. É como na escola. Quando fazemos algum dever que nós erramos, o professor vai lá, ele vem ali e corrige. Olha, não é assim. Não é? O professor não está ali para humilhar ninguém. Não, muito pelo contrário. Né? Ele vem e diz, olha, você errou aqui, ao invés de 3, é 2. Você respondeu que está na voz ativa, mas está na voz passiva. Então, seja qual for o conteúdo do conhecimento, o mestre está ali para contribuir e evoluir o seu conhecimento. Correto? Correto. Assim também, irmãos, o conhecimento espiritual é levado às pessoas por pessoas cheias de bondade. É o que está aqui nos dizendo. O conhecimento espiritual não é para humilhar ninguém. Pelo contrário, ele é exercido em amor que devemos ter uns para com os outros. Logo, a palavra compromisso com o conhecimento está aqui presente nos primeiros versículos. O que mais? Segundo compromisso que podemos ver é o compromisso com Cristo e a sua causa. Irmãos, não conheço ninguém que esteve tão envolvido, tão comprometido com a causa de Cristo do que o apóstolo Paulo. E ele vai aí escrevendo, olha aí o verso 17. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. A primeira coisa que ele diz é que Cristo é a glória do seu ministério. Cristo é a glória da sua vida. É bom ouvir isso, irmãos, porque vejo muita gente hoje correndo atrás de glórias, como glórias de sucesso, glórias do futebol, glória da política, glória da profissão, mas eu encontro aqui Paulo dizendo exatamente que Cristo é a sua glória. Cristo é a sua glória. E em Gálatas 6,14, ele ainda diz, mas longe esteja de mim glorificar-me, senão a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado por mim, para mim e eu para o mundo. Ele é todo de Jesus. Então a glória de Paulo é a cruz de Cristo. A glória de Paulo é a vitória de Jesus sobre a morte. E deve ser a glória de você também, como a minha, meu irmão. Então eu convido você a se voltar para a glória de Cristo. O resto, olha, são glórias passageiras, são glórias desprezíveis, que se vão, glórias que se vão. Mas Jesus vencendo a morte, essa glória é eterna. É eterna. Paulo, irmão, sabia disso. E cheio do Espírito Santo, ele levou por seu intermédio o evangelho dos cristãos, de Cristo, aos gentios também. A obediência por palavras e obras. As duas palavras andam de mãos dadas. Obras e palavras. Para comunicar o evangelho de Jesus. A igreja também não pode esquecer. Comunica a palavra, mas também atua com ação. O pastor Ápio, o nosso pastor, ele tem sempre enfatizado isso. Palavras, trabalho da igreja, mas também obras, ação. O que mais, hein? Cristo é o programa que nós vemos, que é o programa do ministério de Paulo. Veja aí o verso 19 e 20.
por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Ilírico é uma região da Europa, Balcãs, aquela região ali. E ele está dizendo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Sobre fundamento alheio. Irmãos, um detalhe muito importante aqui, que ele está dando, é aqui, principalmente no verso 20, ele está destacando aqui a razão de não desperdiçar os recursos, não é isso? Ele está aqui, olha, eu não, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado. Então, se já tem uma região que já foi ali, alguém já levou, anunciou o Evangelho, eu não vou mais ali. Eu vou já em outro lugar, para quê? Para levar as boas novas, porque ali já foi levado. E também para não desperdiçar recursos. E também, irmãos, uma coisa muito importante, que Paulo talvez tenha querendo dizer, é para evitar a competição. Competição. Nós temos nisso em nós, é curioso, nós seres humanos somos tentados sempre em cair nesse espírito de competição, que não é nada bom, não é? De quem produz mais, nossa igreja está mais cheia, quem faz mais milagres, ter mais atrativos, ou produzir mais atrativo para as pessoas. Não, irmãos, não é nada disso, não é? Não é assim que Paulo está destacando para nós. E o terceiro compromisso também, que nós temos, que podemos ver aqui no texto, nesse capítulo, é o compromisso de compartilhar. Compartilhar. Veja aí o verso 26. Porque aprouve a Macedônia e a Acaia. Macedônia, ela era no sul da Grécia, depois hoje ela se tornou país, não é? Um país dependente. E Acaia, ela fica no sul, Macedônia ao norte e Acaia ao sul. Levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos, os crentes, não é? Lá em Jerusalém, que vivem em Jerusalém. Que vivem em Jerusalém. Lembra quando Jesus disse nos evangelhos que os pobres sempre tereis convosco? Sempre os tereis convosco? Bom, e essa palavra é tomada por muita gente. Então, não preciso de me preocupar com os pobres, não preciso ajudar ninguém, porque eu estou pregando o evangelho que salva a alma. E o corpo? Ninguém está preocupado com o corpo? Por quê? Por que isso? Irmãos, creio que então muitos crentes devem ir ficar pulando aí muitos livros, inclusive Tiago, né? Tiago, porque Tiago vai falar exatamente isso. Precisamos preocupar com os crentes que estão passando fome em Jerusalém. Olha aí, nós que estamos na Macedônia ou na Acaia, que estamos em situação melhores, temos que olhar para aqueles e ver as necessidades deles e procurar suprir essas necessidades. Não podemos cruzar os braços. Não podemos para aqueles e ver as necessidades deles e procurar atendê-los. E assim sendo, a generosidade não vê o mundo com indiferença. Nós, eu e você, não podemos ver com indiferença o necessitado. Se os crentes de Jerusalém estão passando fome, necessidade, Paulo que pregou, não me envergonhe do evangelho de Cristo, que é o poder para a salvação de todo aquele que crê, em Romanos 1,16, o mesmo Paulo que pregou isso, vai pregar também. Ele vai a Jerusalém
levando as ofertas dos irmãos da Macedônia e da Acaia. Então, irmãos, a generosidade abençoa a quem recebe, mas abençoa igualmente aquele que doa. E aí nós lembramos de Paulo de novo, agora em outra circunstância, se despedindo dos pastores de Éfeso, Atos 20, aos quais ele dirige uma breve e belíssimo sermão, discurso, onde termina todo mundo emocionado, não é? Lá no verso 35 eu leio para você, ele diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Ser mais abençoado entregando, generosidade. Há alguma dúvida? É abençoado aquele que doa, é abençoado aquele que recebe. Todo mundo acaba sendo beneficiado com as bênçãos de Deus. Então vimos aqui compromisso com o conhecimento, compromisso com Cristo e a sua causa, compromisso em compartilhar e, por último, o compromisso com a batalha espiritual. Olha aí, versos 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Paulo está dizendo, então, que a vida cristã é uma luta. E não é uma luta qualquer. Não pense você que Cristo te chamou para ser salvo e você ficar deitar numa rede, né? Dia e noite, desfrutando das bênçãos, né? Que coisa boa. Não, nada disso. Deus, quando construiu o paraíso, colocou Adão lá, deu tarefa a ele antes mesmo de pecar, para lavrar e cuidar do jardim. É luta, irmãos. E Paulo convoca os crentes romanos que se alistem neste exército. Rogo-vos que luteis juntamente comigo. Agora, como os romanos podem lutar? Paulo vai dizer como. Na vida cristã temos uma luta. E esta luta é solidária e não solitária. Não é um soldadinho só guerreando, mas é todo mundo. Olha só, lutei juntamente comigo nas orações. A arma principal, irmãos, que os crentes romanos têm aqui, não é a arma de um soldado romano em geral. É a arma da oração. Acho que esse versículo de Romanos 15, 30, fabuloso. Fabuloso, porque se você não pode ir ao campo missionário, você pode orar por aquele que vai. Se você não pode ser o pastor, não foi chamado a esse ministério, você pode orar por ele. Você pode interceder pelo seu pastor, que recebeu essa tarefa. Se você não pode ser músico, você pode orar pelos músicos, os quais receberam esse talento e têm usado no seu reino. Ou seja, você pode participar desse exército. Mas, presbítero, estou doente na cama. Como é que faz, né? Não, você pode lutar mesmo sem sair da cama. Você pode compartilhar esse mesmo ideal, estando em condições desvantajosas. Um devocional que eu leio diariamente, um tempo atrás eu li o seguinte: muitos pensam que a oração é preparo para a luta, mas não é. É a própria luta. A oração não é preparo para a luta, é a própria luta. Mas apesar, irmãos,
de lutas e dos pesares, apesar dos pesares, não vamos jamais esquecer que a vida cristã é vivida com alegria. Com alegria. Olha o verso 32. A fim de que ao visitar-vos, Paulo dizendo, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria. Com alegria. Qualquer tarefa que fizermos na causa do Senhor, se não for feita com alegria, irmãos, é de se duvidar se o Senhor mesmo mandou a gente fazer aquilo. Nada contrariado. Ministério contrariado. Tarefa desenvolvido contrariado. Não. Essa alegria independe do orçamento. Essa alegria independe da saúde. Independe da família. Paulo não tinha família. Mas ele tinha o Espírito Santo. O segundo fruto do Espírito é o quê? É a alegria. O primeiro é o amor. É o amor. Mas Paulo, irmãos, ele termina esse capítulo de muitos compromissos que você viu, mas ele termina com uma bênção. Com uma bênção. Veja aí o verso 33. E o Deus da paz seja com todos vós. Com todos vós. Lembre-se, ele estava escrevendo aos crentes romanos, de Roma. E a Roma dos Césares, ela foi plantada, foi montada em cima de guerras. Guerras para conquistar mais. Fazia guerra contra as pessoas para ter mais território, mais impostos para os seus prazeres. O Deus da Bíblia, não. O Deus do apóstolo Paulo, não. A igreja de Roma, não. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém.